Olá, é um prazer dar as boas-vindas a esse bloco dedicado aos estudos de caso aplicados. Aqui vamos trazer exemplos inspiradores em diferentes áreas. Se prepare para surpreender com as possibilidades que a IA nos proporciona. Carlos, conta pra gente o que a gente vai ver nesse bloco. Jean, eu preparei um cardápio super especial de aplicações. A Opa! gente vai ver aplicações em diferentes indústrias, com diferentes tipos de modelo, modelagem preditiva, prescritiva. A gente vai ver aplicações com imagens, com dados geoespaciais. Então, a gente vai entender como todas essas oportunidades podem ser utilizadas para gerar valor em diferentes indústrias. A gente começa com precificação de imóveis. Depois a gente fala de otimização de descontos na indústria de educação para estudantes. Depois a gente vai falar de um caso bem interessante do planejamento de infraestrutura em telecom, que envolve diferentes processos e modelos. Por fim, a gente fecha falando sobre assistentes de conhecimento com IA generativa em serviços financeiros. Maravilha, eu já estou aqui prontinho para começar. Vamos nessa. Então vamos lá. No próximo vídeo a gente vai entender sobre precificação de imóveis. Espero você! Hora de saber como a inteligência artificial está revolucionando os processos de precificação em áreas tão diversas como os imóveis. Vamos lá? Carlos, o que você trouxe de estudo de caso aqui para gente? Jean, eu trouxe um caso bem interessante. É um caso de uma empresa aqui do Brasil, uma startup que trabalha na área de imóveis, tanto aluguel quanto venda. E eu vou mostrar um pouco como é que a gente pensa numa estratégia de aplicação de aprendizado de máquina, não só para construir um modelo preditivo sobre o preço justo que deve ser cobrado por um imóvel, quanto como é que eu uso esse modelo para gerar valor e impacto no negócio, né? São duas etapas diferentes e eu vou contar essas duas histórias nesse vídeo. Começando aqui sobre a caracterização do estudo. Em primeiro lugar, a gente, para esse modelo, a gente utilizou uma ferramenta de predição de precificação de imóveis com o objetivo de ajudar proprietários que querem anunciar esses imóveis a ter a confiança de qual o preço justo que esses imóveis deveriam ser anunciados. O que é que eu ganho com isso? Qual é a proposta de valor de ter um modelo que ajude na precificação de imóveis? Primeiro, eu consigo alugar esse apartamento em um tempo médio menor, se eu não cobrar tão caro. Eu consigo não ter um prejuízo se eu cobrar mais barato do que eu deveria. E para ajudar esse proprietário a fazer isso, a gente pode alavancar dados históricos de outros contratos que a empresa fechou para outros proprietários, de modo a informar essa estratégia. O interesse da empresa é que o proprietário decida anunciar com eles, porque hoje, você sabe, existem inúmeras plataformas de anúncio de aluguéis ou venda de imóveis, e a concorrência por conquistar esse listing, como a gente chama, pode ser brutal. Então, você ter processos de inteligência de dados apoiando e dando confiança para o proprietário que ele está tomando a melhor decisão é importante, e para a empresa também é importante reduzir custos operacionais, como, por exemplo, minimizar o número de visitas de corretores ao local, para avaliação do imóvel e tudo mais. Então, se eu tenho um histórico relevante de contratos que eu já fechei, características de imóveis semelhantes que eu já fechei, por que não alavancar essas características para ajudar a acelerar o processo de precificação numa relação de ganha-ganha entre a empresa que anuncia e o cliente que quer vender ou alugar um imóvel? Então, eu vou falar um pouco sobre a calculadora de preços desta empresa. Ela é uma calculadora em que muito facilmente um usuário entra numa página, tem todo um processo de experiência de usuário, interface de usuário amigável,
em que em até 3 minutos, facilmente, a pessoa consegue determinar qual é a área útil do imóvel, número de quartos, suítes, banheiros, a localização aproximada, o bairro e outras características. E de uma forma simples e fácil, ela, ao preencher esse formulário, recebe um relatório. Esse relatório pode ser por e-mail, por WhatsApp, e gera aquilo que a gente chama de um lead, para depois, se a empresa tiver interesse comercial, achar que é um imóvel com muito potencial de venda ou numa região estratégica, ela ainda pode complementar com um contato ativo de analistas para tentar incentivar ou entender melhor, propor um agendamento de uma visita, entendendo as dores desse cliente que ela quer captar. Então, aqui funciona como uma via dupla. Serve tanto para a estratégia comercial, quanto para coletar o dado necessário para alimentar um modelo que vai gerar uma predição sobre o valor justo a ser cobrado. Então, aqui a gente fala de jornada de usuário e a gente fala da aplicação do modelo. Na aplicação do modelo, em poucos minutos o usuário vai ter acesso a uma faixa de valores sugeridas, e essa faixa de valores, o objetivo é que ela seja uma faixa pequena, não seja muito ampla, para que o usuário tenha uma confiança na confiabilidade, na qualidade daquele intervalo, mas ao mesmo tempo a gente não quer que seja um intervalo muito curto na direção errada, para que o usuário reclame, ache que está muito caro, ou ache que está muito barato. E a gente acabe perdendo esse usuário devido a uma precificação errada. Então, existe um compromisso que a gente vai ter que resolver por meio de modelagem para poder chegar numa faixa de preço que maximize a chance de converter esse usuário. Então, detalhando um pouco mais esse caso de uso. A gente tem as etapas que a gente usa tradicionalmente em aprendizado de máquina. Toda etapa de modelagem começa com a coleta dos dados iniciais. Então, definindo bem o problema, a gente constrói essa interface. A escolha das variáveis que vão aparecer nessa interface é muito crítica. Para pensar comigo, eu não quero fazer inúmeras perguntas ao usuário e acabar perdendo ele por uma questão de fricção. Então, aqui entra um pouco a parte do design do produto, do design de interfaces, para entender que eu estou lidando com pessoas que não vão querer gastar 10 minutos preenchendo o formulário para poder ter um resultado. Então, eu tenho que escolher já, por hipótese, um número de variáveis, e as variáveis corretas, que são mais preditivas desse valor de contrato, de quanto vale o imóvel da pessoa. Então, a dificuldade e a complexidade desse projeto já começa por aí. Eu tenho que já iniciar conversas avançadas entre o time de ciência de dados e machine learning e a área de negócio e experiência do usuário, para chegar no acordo e no compromisso. E nesse compromisso, não necessariamente o time de dados vai poder ter todas as variáveis que o time gostaria de usar, porque a gente quer preservar também a experiência do usuário e tornar essa experiência fluida. Então, aqui a gente usou, para esse caso, dados de localização, número de quartos, suítes, conservação. Eu vou comentar depois da conservação, porque a coleta desse dado não é fácil, o usuário pode ter uma percepção subjetiva, e existem formas também da gente automatizar essa determinação de conservação, que eu vou falar mais na frente. O que é que eu espero com essa etapa? Eu espero ter a base inicial para poder explorar os dados, para poder testar se esses dados são suficientes para a tarefa, para o desafio que a gente tem aqui proposto de precificação. Depois, a gente inicia a parte de modelagem. Para esse caso, a gente utilizou os modelos de árvore de decisão chamados Gradient Boosting, comitês de árvore de decisão, e a gente complementou na engenharia de features com uma engenharia de features mais sofisticada e avançada, que eu vou comentar logo em seguida. Esse tipo de caso, quando você tem relativamente poucas variáveis, é importante você, especialmente, investir mais tempo do time na engenharia de features. Então, se eu já tenho uma restrição de negócio e do design do produto, que eu não vou poder ter 50, 100 variáveis, é importante investir ainda mais em engenharia de features. E os resultados esperados da modelagem é uma predição de intervalo de preços
tanto para aluguel quanto para venda, e o benefício para o negócio é fornecer estimativas que aceleram a publicação do listing, aceleram a velocidade com que eu estou captando e aumenta o número de captações para que eu consiga crescer a minha base de oferta para suprir a demanda por procura, por quem quer alugar ou comprar um imóvel. Bom, a engenharia de features avançada que eu mencionei, ela consiste na análise de dados geoespaciais. Então, o que foi feito nesse caso é o agrupamento por proximidade. Então, a gente utilizou uma técnica de geocodificação de todas as localizações, as coordenadas geográficas de onde esses imóveis estão localizados, e a gente agrupou imóveis por proximidade. Com isso, a gente consegue modelar micro-regiões fugindo das classificações tradicionais de bairro ou de CEP. Isso porque é muito comum em centros urbanos eu ter uma variação muito grande. Às vezes você tem um bairro muito antigo e de repente, principalmente se tratando do Brasil, você mistura com uma parte muito moderna da cidade, com prédios mais novos, com características diferentes. Então, aqui a gente fugiu de limitações de definições geográficas tradicionais e a gente quis usar uma tecnologia de geohashing, como a gente chama, para capturar esses nuances de proximidade em diferentes granularidades, raios de 50 metros, 500 metros, 2 quilômetros e assim por diante. E o que é que a gente faz com esses agrupamentos? A gente pode, primeiro, criar features ou atributos de média, variância, de preço em diferentes regiões e vizinhanças. A gente pode calcular o número médio de quartos, a distância entre o número, entre a área útil do imóvel, ou o preço de condomínio do imóvel, para a média do preço de condomínio dos edifícios próximos, tudo isso usando bases históricas do que eu já ajudei outros usuários a vender ou alugar naquela região. Com isso, eu consigo capturar algumas tendências, porque eu consigo também marcar e anotar esses dados com respeito a como essas características evoluem no tempo, e eu tenho, então, dados espaço-temporais de como essas médias de preço de condomínio ou área útil dos contratos que eu já fechei evoluem no tempo e evoluem com a distância ou a proximidade ao imóvel-alvo. Então, aqui, a gente também alimentou o modelo com dados de análise competitiva. Eu consigo não só usar as estatísticas de fechamento de contrato, mas eu também consigo olhar o que outros concorrentes têm oferecido e por quanto. Então, eu consigo detectar imóveis semelhantes, ou às vezes até deduplicar o imóvel e detectar que o imóvel está listado em mais de um concorrente, e usar essa informação também para calibrar o intervalo de preço do modelo. Porque é importante você propor uma faixa de preços que também respeite um pouco o que é que a competição está praticando. E, por fim, a gente pode otimizar esse listing. Então, aqui, toda essa parte que eu falei até agora é uma parte que é relevante e é feita para o modelo de precificação que vai determinar o intervalo. Mas, o que é que eu posso fazer adicionalmente a isso? Eu posso usar também visão computacional com reconhecimento de imagens. Então, nesse caso, foi usado também redes neurais de convolução para processar fotos de visitas mais rápidas que são feitas de fotógrafos, dispensando as visitas dos corretores, que é um profissional mais escasso e é uma visita mais demorada. Então, em vez de enviar o corretor, a gente envia fotógrafos, recebe rapidamente, em questão de poucos minutos, essas fotos, já passa por uma esteira de classificação do estado de conservação desse imóvel. E com isso, eu já não preciso perguntar ou depender da análise subjetiva do proprietário, e já consigo determinar de uma forma mais automática essa variável, removendo a fricção e dando um dado que é muito útil também para ajudar a calibrar a precificação. Muito bem. E se fosse um outro tipo de serviço dentro dessa área, mudaria muito? Assim, a gente tem outras indústrias, como por exemplo a indústria de seguros, em que o problema de precificação também aparece. A grande diferença é que aqui a gente está interessado em maximizar a captura de listing e tudo mais. O objetivo de negócio
de precificação de uma indústria de seguros, por exemplo, ele passa mais por eu entender quanto aquela pólice vai me custar, ou seja, qual é a probabilidade de ocorrência de um sinistro, e dado a ocorrência de um sinistro, quanto aquilo vai me custar, qual é o consumo da importância segurada do contrato. Então, aqui, precificação de seguros é menos sobre construir um intervalo de confiança que o cliente ou o usuário se sinta confortável, e mais sobre ser mais preciso e assertivo na calibração desse risco, na calibração dessa probabilidade, para eu poder tomar uma decisão mais crítica de negócio, que aqui eu estou falando do core do negócio, que é, dependendo da quantidade de apólices ruins de alto custo que eu coloco para dentro, eu posso literalmente quebrar o meu negócio. Então, saber qualificar as apólices, especificar corretamente para, caso você aprove a apólice, colocando para dentro, você minimize o seu prejuízo porventura de um sinistro, é super importante. Então, a grande diferença é o output do modelo, que não recomendo se intervalar, que é melhor quantificar a probabilidade de sinistro. E aí os dados precisam ser mais sofisticados também. Eu preciso saber consultar APIs de bureaus de crédito, por exemplo. É um tipo de coisa para essa aplicação de precificação de imóveis a gente não precisou fazer. Porque eu só quero listar o imóvel, eu não estou colocando o meu negócio em risco ainda. Mas em seguros, eu já preciso usar algumas variáveis de risco fornecidas por terceiros para limitar o modelo e garantir que eu estou entendendo o perfil, se a pessoa é boa pagadora ou não e tudo mais. Muito bem, muito obrigado. Bora para o próximo? Vamos lá. Então, no próximo a gente vai falar sobre otimização de descontos em educação. Esse será o tema, então, e eu quero te ver lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Vamos falar agora sobre otimização de descontos em educação e entender como a inteligência artificial está sendo utilizada para oferecer descontos personalizados e maximizar o acesso à educação. Carlos, conta pra gente como que a gestão das bolsas de estudo para esse ensino superior. Como que está sendo isso? Jean, esse caso é muito interessante, é um projeto que eu gostei muito de ter realizado. Vou te dar um contexto do cliente. Então, um grande grupo de educação privada que atua aqui no Brasil. E a complexidade desse caso é que o cliente precisa aumentar a taxa de renovação dos estudantes para evitar evasão, desistência. E como é educação privada, os contratos são sempre assinados a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, eu preciso fazer todo o trabalho de convencimento, de negociação, de descontos, para poder evitar a evasão, o churn, que a gente chama, e manter os alunos dentro do curso. Uma outra complexidade desse cliente é que existem várias linhas educacionais. Então, tem o ensino à distância, tem o ensino presencial, tem os diferentes níveis do ensino, graduação, pós-graduação, e a oferta também de áreas do conhecimento, das mais variadas, cursos de humanas, saúdes exatas. E quando você faz recorte, seja por curso, seja por modalidade de ensino, ou seja por nível de graduação, pós-graduação, o comportamento do estudante, os fatores que afetam a decisão do estudante de renovar ou não renovar, são bem diferentes. Então, essa é a grande complexidade desse estudo de caso. Aqui, a gente vai mostrar como é que eu combino técnicas preditivas e também de otimização, modelagem prescritiva, para resolver esse problema de alocação. Então, primeiro, falando aqui da parte descritiva. Para a parte descritiva, a gente começa segmentando esses alunos. Então, como é que a gente pode caracterizar os grupos de alunos? Olhando variáveis como desempenho acadêmico, e aí tanto histórico de notas, como a frequência. Eu posso olhar dados sociodemográficos desse aluno, tanto dados cadastrais,
quanto inferir alguns indicadores socioeconômicos desse aluno pela cidade, bairro que esse aluno mora. Então, a gente pode cruzar com dados do IBGE, a gente pode cruzar com dados até do INEP, que divulga indicadores educacionais agregados por região, por cidade, e usar também como variável para enriquecer a exploração do perfil do aluno. Então, e uma outra coisa que a gente pode utilizar é as características de empregabilidade e demanda pelo curso. Que você imagina, por hipótese, um aluno, um dos motivos dele não querer renovar, pode ser não ver o valor de terminar o curso. Então, ele vê os colegas talvez empregados em outras áreas, outras oportunidades que surgem no mercado de trabalho, e ele fica descrente que o curso que ele está fazendo realmente vai dar as mesmas oportunidades. Então, a gente coleta também esses tipos de dados de quantos egressos conseguem emprego, tanto dados, bases internas do cliente, quanto externas que a gente pode adquirir, para também entrar numa modelagem preditiva. E na modelagem preditiva, o que a gente usa é o que a gente chama de análise de propensão. Então, aqui a gente usa modelos probabilísticos. Eu vou, para cada estudante, para cada número de matrícula, eu vou criar um modelo que vai descrever uma curva que é única para cada estudante. O que é que essa curva vai me descrever? Ela vai me descrever a propensão desse estudante renovar no próximo semestre, dado o nível de desconto. Então, eu posso primeiro fazer essa modelagem preditiva e depois eu posso usar simulação. Eu posso simular diferentes níveis de desconto e ver como é que esse estudante responderia às chances de renovação. Então, isso é uma outra etapa que é feito para esse caso de uso. Depois, a gente usa o que a gente chama de uma estratégia de renovação personalizada. Aqui é muito sobre a conversa que eu vou ter com o time de negócio. Então, não adianta eu ter o melhor modelo de propensão do mundo, a melhor segmentação de estudantes do mundo, se eu não tenho uma estratégia alinhada com o negócio de como operacionalizar esse modelo. Para esse cliente, a gente acordou que a gente ofereceria descontos em 3 ondas. Então, a estratégia comercial seria usar o modelo para determinar diferentes faixas de desconto, moderada, agressiva, em 3 momentos diferentes. Então, a ideia é, eu ofereço um desconto numa primeira onda. Se o estudante não me responder, não clicar no e-mail, não aceitar a oferta, eu deixo algumas semanas passarem, envio um segundo nível de oferta mais agressivo e assim por diante. Então, essa é uma estratégia alinhada com a área de negócio que afeta também as decisões de modelagem. E aí depois a gente usa uma técnica de otimização. Especificamente para esse caso de uso, a gente selecionou uma técnica que resolve um problema chamado do problema da mochila. O problema da mochila consiste no seguinte: eu sou mochileiro, fiz uma visita, encontrei itens de valor que eu quero levar comigo. Só que eu tenho uma capacidade limitada na minha mochila. Então, qual é a combinação desses itens de valor que eu quero carregar comigo que caibam na mochila? Às vezes o item de maior valor vai ser muito pesado e eu posso ser ganancioso e pegar aquele que é o de maior valor, mas ele vai ocupar tanto espaço na mochila que eu só vou conseguir colocar outros itens muito menores. Na soma, isso não vai ser a melhor estratégia. Então, às vezes, é melhor abrir mão do que tem mais valor e colocar outras coisas de menor valor, que na soma vai ser melhor. Essa é a intuição por trás do problema de otimização da mochila. E a gente se inspirou nesse problema para resolver a seguinte pergunta: dada cada onda de renovação, eu tenho um universo de alunos e eu tenho um budget, eu tenho um orçamento para usar para bolsas de estudo. Quais são os estudantes que eu deveria escolher para a primeira onda? Quais os estudantes que eu deveria escolher para a segunda onda e assim por diante? Como eu tenho um orçamento limitado, aqui a gente usa a mesma lógica do problema da mochila para selecionar os estudantes que vão maximizar a chance de renovação e também maximizar a receita que eu consigo capturar nos ciclos, olhando questões também como restrições de ticket médio e respeitando o orçamento. E, por fim, aqui eu mostro os resultados que foram alcançados. Então, a gente resolveu esse caso de uso, eu vou mostrar já já um pouco o detalhamento das técnicas,
Mas o resultado é que a gente observou um aumento de 8 pontos percentuais nas taxas de renovação semestre a semestre, comparado aos semestres anteriores, com um grupo de controles, estudantes com as mesmas características e os mesmos cursos. Um aumento de 6% em receita líquida, e tudo isso com um consumo 2,5 vezes menor do orçamento. Então, com 2,5 vezes menor orçamento para bolsas, eu aloquei para os estudantes certos, e isso me deu um resultado maior de renovação e de receita. Então, o impacto de inteligência artificial, tanto em modelagem preditiva com a combinação com modelagem prescritiva, quando eu combino esses dois elementos, o impacto no negócio tende a ser muito, muito grande, e esse é um caso que eu gosto muito de falar, porque os resultados realmente são bem claros. Nesse caso aí, todos os estudantes, por exemplo, que ignoraram a primeira onda ali, eles também receberam a segunda e a terceira, ou alguns se perderam pelo caminho e você optou por não mandar? Essa é uma boa pergunta. Nesse caso específico, a decisão de projeto que a gente tomou foi executar as rodadas de otimização por ondas. Uhum. Então, tinha uma chance, sim, de um aluno que não respondeu à primeira oferta. Como a gente executa de novo para otimizar na segunda onda, ele pode não ser escolhido para passar para a segunda onda. Entendi. E o motivo dele não ser escolhido é uma combinação de talvez a curva de propensão dele não ser tão promissora, no sentido de, imagina que tem alunos que a curva vai continuar crescendo, eu continuo aumentando o nível de desconto e eu continuo tendo uma resposta muito boa do aumento de probabilidade de renovação. Tá. Tem outras curvas que vai saturar rápido. Ele responde muito bem, é muito diferente eu não dar desconto, eu dar algum desconto, ele responde, tem mais chance de renovação, mas a partir daquele ponto, se eu continuar aumentando, não vai fazer muita diferença. Então, por esse motivo, ele pode perder a chance na primeira onda. Mas essa é uma decisão de projeto e tem que ser super alinhado com comunicação, com negócio, porque pode dar até uma fricção com o aluno pode reclamar, mas eu estava aguardando uma segunda oferta e vocês não me deram, e ele conversa com os colegas, e tem questões reputacionais. Né? Claro. Mas excelente pergunta, Jean. E, então, aqui vamos detalhar rapidamente a parte de dados e o detalhe das técnicas que a gente utilizou. Então, as fontes de dados na coleta que a gente usou para os dados dos estudantes foram formulários online, bancos de dados que a empresa já tinha, de cadastro estudantil e de sistemas acadêmicos. Né? E aqui a gente usa esses dados para as segmentações e ter hipóteses iniciais também de que grupos a gente colocaria primeiro nos pilotos. Começa pelo ensino online, um mix dos dois, quais as melhores praças para começar a testar o modelo. Na parte de análise de mercado, a gente, já mencionei, usa esses dados para as segmentações e ter hipóteses iniciais também de que grupos a gente colocaria primeiro nos pilotos. Começa pelo ensino online, um mix dos dois, quais as melhores praças para começar a testar o modelo. Na parte de análise de mercado, a gente, já mencionei, usamos dados do INEP, e a gente também identificou os fatores chaves para o valor das bolsas. Então, a gente estudou, por meio de análises de agrupamento e análise exploratória dos dados, diferentes fatores e diferentes perfis de alunos. Então, a gente descobriu que tinha alunos lá que eram muito bons alunos e ainda assim desistiam de cursos com alta empregabilidade. E por hipótese, até engraçado, porque o cliente era cético quanto a isso. Era um resultado que o modelo estava mostrando e eles tinham por prática nunca dar desconto aos bons alunos, porque na cabeça do cliente, bons alunos sempre renovam. E se ele está num curso bem demandado, eu não preciso dar desconto para essa pessoa. Mas a realidade era diferente, a gente viu que isso não era necessariamente verdade, e tinha muito a ver com questões de migração de curso, de troca de curso e tudo mais. Então, a análise exploratória mostrou isso e ajudou a gente a enxergar isso e a preparar o modelo para lidar com esse tipo de aluno. Fatores que iam além do óbvio. Que iam além do óbvio, e esse é o grande valor de você fazer uma análise exploratória bem feita antes de partir direto para a modelagem. Claro. Na parte de modelagem de propensão, as técnicas utilizadas foram modelos probabilísticos, análise bayesiana e um modelo especificamente chamado de modelo de misturas gaussianas. Ela serve tanto para a parte da análise de agrupamento quanto
ela consegue determinar para cada grupo as minhas probabilidades de renovação e a construção das curvas de propensão. Para a parte da estratégia de otimização e desconto, a gente usou o problema da mochila, que eu já comentei, e para a parte da análise dos resultados, a gente usou simulação com modelos estatísticos. Então, a gente usou o modelo que a gente tinha construído, ajustado, de modelo de misturas gaussianas, para simular as ondas e determinar qual seria a taxa de renovação esperada, qual seria a margem esperada, e isso deu a confiança necessária para o negócio de saber por onde a gente começa. E, de fato, esses resultados que a gente obteve, eles foram diferentes dos resultados que a gente previu por simulação, mas eles foram próximos. Isso deu a confiança necessária para o negócio também de dizer, ok, eu considero que o piloto foi um sucesso, vamos passar para as próximas fases e fazer o rollout do modelo em outras unidades de ensino, fazendo mais investimentos para mudar até a parte como a alocação de descontos era operacionalizada na ponta. Depois do sucesso do piloto, por exemplo, esse cliente investiu em mais tecnologia e software para ajudar analistas no processo de faixas de aprovação de desconto e já deixar isso mais automatizado e menos manual do que era antes. Então, é uma história que a gente gosta de contar, porque tangibiliza como é que é a complexidade de você também levar um produto de IA inovador, que mexe com gestão de mudança, com as áreas, né? Aqui o cliente precisou contratar novos analistas para operar as bolsas de uma forma mais inteligente. E é uma mudança grande, mas que vem justificada e atrelada a os resultados do negócio. Maravilha. Próximo vídeo a gente vai entrar na área de telecomunicações. Correto, Jean. É um caso já bem diferente, mas eu estou bem animado para mostrar também as diferenças para esses dois outros casos. Perfeito. Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre planejamento de infraestrutura em telecomunicações. Está imperdível. A inteligência artificial está mudando a forma como as redes de comunicação são projetadas e otimizadas. Você vai ficar impressionado com as inovações nesse campo. Carlos, qual foi o caso que você trouxe agora para a gente? Esse é um caso diferente dos outros dois de precificação e desconto, e o que é interessante aqui é que ele foi feito em duas etapas, né? Teve uma primeira etapa em que a gente utilizou dados crowdsourced, eu vou explicar o que é que isso significa já já, e uma outra etapa que a gente tratou a parte de visão computacional. Qual era o cliente aqui e o problema? Então, um cliente, uma grande operadora de telecomunicações nos Estados Unidos, interessada em melhorar a sua estratégia de rollouts, ou seja, de expansão da infraestrutura de rede de 4G e 5G. Esses são investimentos caros. Uma das características dessa indústria de telecom é que os ciclos de desenvolvimento são muito longos. As mudanças tecnológicas ocorrem em ciclo de 8, 10 anos, de uma geração de telecomunicação para outras. E quando vai mudar, são investimentos muito grandes que têm que ser feitos, né? Grandes contratos com os fabricantes de equipamentos dessas tecnologias. E como essas operadoras elas estão em grandes centros urbanos, não adianta eu trocar uma centena de antenas. Eu preciso investir em uma troca de tecnologia massiva. Uhum. Então, o dinheiro envolvido aqui é muito grande, o impacto no negócio potencialmente é muito grande. O problema especificamente é ajudar essas operadoras a decidir o melhor local e quantas antenas elas deveriam instalar para se manterem competitivas. Então, a gente olhou para um pedaço desse problema, que é o problema de tentar predizer a localização das antenas das concorrentes. Porque uma coisa que é muito conhecida nessa indústria é a experiência do cliente e do usuário é muito afetada por um fator chamado qualidade e a cobertura do sinal.
Então, diferentemente de outras indústrias, se você está vendendo produtos no e-commerce, produtos físicos com entrega, muitas vezes o próprio atendimento, a experiência de venda na loja são fatores para gerar detratores e tem outras causas a isso. Mas em telecom, a qualidade do sinal não é fácil de você garantir. E as pessoas trocam de operadora, é muito comum quando a ligação está falhando, a internet não está veloz ali naquele túnel, no local de trabalho, a pessoa rapidamente troca de chip, troca de operadora e você perde o cliente. Então, entender a resposta à pergunta, como estamos comparado à nossa concorrência em termos de densidade de antenas de 4G e 5G, é uma pergunta muito valiosa e importante para esse tipo de cliente. Então, como é que a gente fez isso? Então, primeiro, eu já citei, a gente fez uma análise de dados crowdsourced. Então, existem aplicativos que podem ser instalados nos celulares das pessoas voluntariamente, e aí essas empresas têm frotas, elas pagam pessoas para instalar esses aplicativos. É que nem, imagina que é o Google Street View, que nem o carrinho sai lá tirando fotos das vias para depois juntar num produto, né, que é o Maps. Aqui é muito parecido, só que em vez de tirar foto, as pessoas simplesmente ligam o aplicativo e vão coletando esses sinais de diversas antenas que elas vão passando, e aí tem medições de latência, do tempo, da qualidade do sinal, estatísticas que vão sendo geradas, e são dados super valiosos. Então esse exemplo é legal porque mostra um exemplo concreto de um projeto de machine learning em que houve um investimento na aquisição de dados necessários ao projeto. Então, o cliente investiu para contratar pessoas para coletar os dados necessários ao projeto. Então, uma vez feito isso, a gente tem uma outra etapa que foi feita em outro momento, mas eu já trago aqui, que é a integração com imagens aéreas. Isso daqui é bem legal porque a gente fez parcerias com empresas de satélite, que operam satélite, e conseguem tirar imagens, né, aéreas e com alta resolução. Então, hoje em dia existem várias startups, existem vários players com novas frotas de satélite com câmeras maiores, de alta resolução. Então, a tecnologia nessa parte de imageamento terrestre também tem evoluindo. E aqui, tudo bem, se eu tenho dados de sinal de torres celulares, a ideia é, comparando a diferença de intensidade no sinal à medida que eu me desloco pela cidade, eu consigo fazer uma triangulação do sinal e deduzir onde provavelmente vai ter uma antena com base em como a qualidade do sinal varia conforme eu me movimento. E aí só que isso não é um sinal muito confiável. Então, para complementar a qualidade do dado, a gente cruza também com dados de imagens aéreas, para literalmente olhar quais são os edifícios que provavelmente têm infraestrutura que se assemelha a uma infraestrutura de uma operadora de telecomunicações. Então, a gente monta também algoritmos que não só classificam o que é terreno de vegetação, rio e prédio, como, dado que eu detectei que é um prédio e que tem uma infraestrutura, qual é a provável elevação ou altitude desse prédio. Então, tudo isso são dados valiosos que podem ser usados em decisões de rollout de infraestrutura, porque eu posso apontar simplesmente assim, olha, nessa localização eu estou predizendo que os meus concorrentes têm 5 antenas, eu não tenho nenhuma. Então, eu preciso colocar uma infraestrutura aqui, porque a chance de eu perder clientes para os concorrentes nessa região é alta. E o melhor lugar para colocar essas antenas é este prédio que eu estou vendo que tem a altura necessária e provavelmente não tem nenhuma antena aqui, então eu posso ir lá, mandar um agente de campo para negociar com a pessoa que administra esse edifício. Então, parece incrível, mas é assim que funciona. Na parte de modelagem para localização de antenas, a gente aplicou a técnica de gradient boosting. Então, novamente, modelos de ensemble de árvores de decisão. Em outros vídeos, vocês viram que a gente usou também gradient boosting, por exemplo, na parte de precificação de imóveis. Então, é um modelo que é estado da arte para esse tipo de dado.
estruturado. E a gente usou para inferir a localização das antenas concorrentes. E usamos segmentação semântica para poder reconhecer características das imagens. Então, segmentação semântica, eu dizer, olha, esse conjunto de pixels corresponde a um prédio, e esse outro conjunto de pixels corresponde a uma rua, por exemplo. Então, é um processo de aprendizado supervisionado e a gente usou redes de convolução para fazer isso. E aqui os resultados. A gente observou uma melhoria na precisão da expansão da infraestrutura da rede, né, com decisões de rollout que de fato tiveram um efeito maior na qualidade do sinal, e com redução concreta de churn em algumas áreas-chave. Aqui eu trago um quadro para a gente entender melhor, tecnicamente, todo o processo que pode estar envolvido. Aqui não envolve o processo da parte de imagem, só o processo da parte dos dados de crowdsourcing de qualidade de sinal. Mas aqui, vocês percebam que a gente tem ali duas fontes de dados, uma de métricas de qualidade de sinal, chamado Roots Metrics, outro que é o nosso Ground Truth, ou seja, eu forneço a localização exata das minhas antenas, porque eu sei onde estão as minhas antenas, e se eu sei onde estão as minhas antenas, eu posso juntar esses dois conjuntos de dados para realizar um treinamento e ter um modelo que vai tentar acertar a localização das minhas próprias antenas. E a esperança aqui é que esse modelo generalize para acertar a localização da antena dos concorrentes que a gente não sabe onde estão. A gente não tem a verdade, o ground truth para a antena dos concorrentes. Mas a gente pode treinar e calibrar o modelo com a localização exata das minhas antenas, do meu cliente. Então a gente faz toda uma preparação, geohash, igual ao caso da precificação de imóveis, a mesma técnica, onde a gente faz estatísticas agregadas, junta esses datasets. Na etapa 4, usa uma metodologia de rotacionar os concorrentes, eram 3 ou 4 concorrentes para esse caso de uso. Então a gente usa dados de sinal de algumas operadoras, deixa uma outra fora como target e gera vários modelos na realidade, um modelo por concorrente. Na etapa 5, é uma visualização de qual é a tarefa de predição. Então, a gente tem uma célula central e uma vizinhança de 5 outras células. São regiões que eu codifiquei, geográficas, que eu codifiquei. E a gente tem todos os dados, os pontinhos representam as medições de qualidade do sinal. Então, dada a qualidade do sinal que eu medi para várias operadoras vindo de diferentes direções, a pergunta é qual a probabilidade de eu ter uma antena daquele concorrente nessa célula central. Então, a gente treina esse modelo com gradient boosting, calibra as probabilidades, classifica, depois a gente faz uma outra etapa para, ok, dado que eu acredito ser provável que existe uma antena do concorrente aqui nessa célula, qual seria a coordenada geográfica exata? Então a gente tem outras técnicas que tentam aproximar a coordenada geográfica, e finalmente uma etapa de interpretabilidade. A gente monta uma interpretabilidade do que a gente acredita que é mais preditivo e descritivo. Olha, para essa região, quando eu tenho sinais vindos de tais e tais direção e o padrão de decaimento de qualidade do sinal é tal e tal e tal, isso é um indicador de uma acurácia maior na chance de ter ou não uma antena naquele local. E aí a gente valida isso com os engenheiros, especialistas, que simulam propagação de sinais para ver se faz sentido ou se não, o modelo que vocês estão mostrando não bate com a minha intuição e a gente tem uma conversa mais aprofundada. Então aqui eu estou mostrando todo o pipeline, como é que a gente faz para resolver um caso de uso como esse. Quando a gente entra aqui no quadro resumo, eu vou complementar falando da parte de visão, que não estava no slide anterior. Então, a gente usa segmentação semântica, que é uma segmentação binária, em que a gente só fala se é prédio ou não é prédio, tá? E, novamente, imagens de satélites e dados de elevação de superfície que a gente já tem de outras regiões e a gente calibra um outro modelo para isso. Na parte de modelagem, a gente usa Gradient Boost para a parte da qualidade dos sinais
Deep Learning, redes de convolução para a parte de imagens. Então, são dados geoespaciais com imagens aéreas para a predição de locais de antenas dos concorrentes. Esse é o resumo do objetivo de modelagem. E, finalmente, quando a gente tem um modelo, semelhantemente, por exemplo, ao caso de educação, a gente usa a simulação, que é o bloco construtivo importante da IA. Não é só fazer o modelo. Agora eu preciso pegar o modelo e fazer uma simulação do que aconteceria com a qualidade do sinal e provavelmente com o churn também, ou seja, com o quanto eu reduziria a perda de clientes detratores por conta da qualidade do sinal se eu colocasse uma antena na localização de um modelo que está recomendando. Aí entra com outras tecnologias de simulação, de propagação de sinal e tudo mais, e com base nessas simulações a gente consegue responder essas perguntas sobre o aumento esperado de qualidade e o efeito que isso pode ter em potencial no NPS, na satisfação do cliente e na redução do churn na minha base de clientes. Então, acho que é um caso bem complexo, de ponta a ponta, que não é resolvido em 4 meses ou 6 meses ou mesmo um ano, é mais de um ano de trabalho envolvido em todas essas etapas, porque uma depende da outra e são muitos alinhamentos com o negócio e muito dinheiro em jogo envolvido. E, portanto, se faz necessário uma ótima gestão de negócios e uma ótima articulação de diferentes unidades do cliente, porque aqui envolve engenharia, envolve experiência do cliente, CRM, envolve análise competitiva, então envolve vários departamentos diferentes e os times de AI têm que saber navegar na instituição, não é só entender da técnica, mas entender de quem são os stakeholders chaves e de quais são as conversas importantes que a gente precisa ter para planejar, validar os resultados de uma etapa, planejar a execução da próxima etapa. Tem uma curiosidade, qual que era o tamanho da área de cobertura de tudo isso? Era um país inteiro? Era uma grande cidade nos Estados Unidos. Ah, tá. Então, era toda a cidade, mas aqui por uma questão de priorização a gente se concentrou nas áreas mais urbanas, mais centrais para uma prova de conceito inicialmente. E uma vez validado o modelo, aí a gente não tratou nesse projeto em particular, mas se você quer levar para regiões com outras características, onde a densidade de antenas é diferente, são regiões menos urbanas, mais rurais, aí a recomendação, a gente não cumpriu essa etapa para esse cliente, mas aí a recomendação seria a gente retreinar o modelo ou fazer uma outra modelagem, porque a característica dos dados é realmente bem diferente. Então, o recomendado, e foi o que a gente fez nesse cliente, é delimitar uma região-alvo onde os dados se comportam mais ou menos com o mesmo padrão, as mesmas características. E eu poderia ter feito ao contrário também, por exemplo, ali vocês pegaram a intensidade de sinal, né? Eu poderia pegar por número de usuários, tipo, entender por que aqui tem menos usuários nessa região? Poderia, eu acho que é uma ótima ideia. A gente poderia cruzar com a base de clientes mesmo para ver o número de usuários. A grande questão aqui é que a gente não tem facilmente acesso ao número de usuários do concorrente. Entendi. Então, o dado que a gente tinha publicamente disponível e conseguia até capturar em campo era a qualidade do sinal, que óbvio, eu consigo comprar um chip do concorrente e navegar e coletar esse dado. Mas a quantidade de usuários de um concorrente que circula naquela região é um dado proprietário super estratégico do negócio do concorrente que a gente não poderia ter acesso. Sensacional, muito obrigado. No próximo vídeo, será um momento de entender sobre assistentes de conhecimento em serviços financeiros e automação. Te espero lá. A inteligência artificial está revolucionando a gestão financeira, tornando-a mais acessível e eficiente através da automação. Carlos, eu queria entender de que forma essas inovações estão transformando esse mercado. Olha, Jean, de várias formas.
tradicionalmente esse mercado de serviços financeiros usa modelos preditivos, modelos de crédito, de risco, predição, e agora a gente está vendo uma inflexão com os modelos de IA generativa, onde não só essas tecnologias tradicionais preditivas têm sido alavancadas, mas também modelos de linguagem, principalmente casos de uso de atendimento ao cliente. Aqui a gente vai trazer um caso de uso que é muito interessante de um cliente, um grande banco, onde há necessidade de preparar os gerentes de relacionamento, os gerentes de atendimento desse banco para conversas com o cliente. Nesse banco, assim como é comum na maioria dos bancos de varejo no Brasil e no mundo, os gerentes são generalistas, então eles não são especializados em linhas de produto e eles estão capacitados, na teoria, no papel, para ter qualquer tipo de conversa para produtos de crédito, investimento, empréstimo, seguros de vida. Então, o portfólio de produtos de um banco é enorme. E a dificuldade desse gerente se preparar adequadamente para fazer as melhores recomendações também é enorme. Então, aqui qual é a lógica? A lógica é a gente coletar a base de conhecimento que o banco tem sobre os seus produtos, a gente coletar características dos clientes históricos de conversas e interações e relacionamentos com esses gerentes, e usar todos esses dados para alimentar um assistente de conhecimento que usa IA generativa, e portanto é um chatbot, para ajudar esse gerente a ter a melhor conversa possível com esses clientes. Então, para ver como a gente fez isso, eu vou falar das técnicas de Large Language Models, modelos grandes de linguagem, que são baseados em Transformers. Então, aqui a gente está alavancando modelos como o GPT-4 da OpenAI, e integrando esses modelos técnicas de recuperação de contexto e informação, que são conhecidas como técnicas de Retrieval Augmented Generation, que é uma parte de modelagem preditiva. Eu já explico como funciona. Então, basicamente, imagina que a gente tem os documentos da companhia, a gente vai processar esses documentos, que basicamente são textos, podem ser lâminas com catálogo de produtos, com tabelas sobre, por exemplo, a rentabilidade média de certos produtos de investimento, e textos complementares descritivos sobre o perfil de cliente que tipicamente investiria ou compraria aquele produto de investimento. Então, se é um perfil mais conservador, moderado, etc. Então, a gente processa tudo isso usando uma técnica chamada de chunking, ou seja, um fatiamento desses textos. Isso porque a quantidade de tópicos e de seções e subseções nesses documentos podem ser muito grandes, podem ser documentos muito largos, muito grandes, e na hora de eu usar esses documentos para dar contexto para um assistente de IA generativa, o assistente de IA generativa pode se confundir na hora de formular uma resposta, um raciocínio, uma inferência com base naquele documento fonte. Então, para evitar que a gente se confunda com a quantidade de tópicos presentes no documento, a gente fatia os diferentes pedaços do documento em grânulos e a gente busca os pedaços do documento que tem uma aderência semântica, uma relação semântica mais próxima possível com a pergunta do usuário, ou seja, com a pergunta que o gerente de banco faria. Então, a pergunta típica, Jean, poderia ser: eu estou me preparando para um atendimento a um cliente que está interessado em Tesouro Direto e eu queria saber os prós e contras entre oferecer Tesouro Direto indexado pela Selic ou pelo IPCA. Então, é uma pergunta que você pode colocar no assistente virtual. Essa pergunta, o assistente precisa deduzir que eu preciso acessar documentos de 2 produtos, porque 2 produtos foram mencionados, então aqui já tem uma etapa de identificação de entidades na pergunta do usuário. Olha, o usuário fez menção a 2 produtos, eu preciso reconhecer isso como 2 produtos. Eu preciso filtrar a minha base de documentos, resgatar os documentos desses produtos e ver
onde há uma similaridade semântica ao que ele perguntou. Ele quer saber prós e contras de Tesouro Direto. Os documentos que falam sobre Tesouro Direto vão ter mais chance de serem recuperados. Mas se esses documentos forem longos, como ele falou em prós e contras para o investidor, provavelmente ele está falando sobre rentabilidade, risco, então ele vai nos trechos do documento que falam sobre rentabilidade e risco. Então é assim que a técnica de Retrieval Augmented Generation, ou RAG, funciona, complementando o conhecimento dos LLMs como o GPT. Uma pergunta como essa, um modelo como o GPT, ele pode ter sido já pré-treinado com dados públicos, e esses produtos são muito comuns, são operados por diversas fontes. Então, de repente, tem dados na própria Wikipedia e outros artigos de analistas que ajudam o modelo a responder. Mas se são produtos mais específicos do banco, ou políticas e procedimentos ou regras que o banco requer para poder aprovar um crédito, ou para poder aprovar um seguro de vida, quais são os requisitos que a pessoa precisa cumprir, aí esse dado não vai estar disponível publicamente na internet. Eu, de fato, preciso resgatar o contexto dos documentos para atender a pergunta, para poder ter uma resposta adequada. Então, é assim que funciona. Quando a gente olha como a base de conhecimento especificamente é formada, como eu falei, a gente faz o fatiamento dos documentos em chunks, e aí a gente usa técnicas de embeds, a gente transforma esses pedaços de documentos em vetores, muito semelhante a técnicas de processamento de linguagem natural como o Word2Vec faziam antes de Transformers. A diferença aqui é que a gente tem modelos de Transformers gerando esses embeds, então são embeddings vetores semanticamente mais ricos e que permitem essa aplicação de eu computar distâncias ou calcular distâncias numéricas mesmo entre a pergunta do usuário e entre o contexto. O que acontece muitas vezes é que a pergunta do usuário pode não estar tão semanticamente relacionada a um documento assim. Então, para melhorar o desempenho dessa aplicação, o que a gente fez nesse cliente foi gerar, via prompt engineering, via engenharia de prompts, usando modelos de linguagem, prompts que instruem o modelo a dizer assim, olha, dado esse documento ou esse trecho de documento, dado que esse documento pertence a esse outro documento com esse título e fala sobre esses assuntos, me diga 5 perguntas comuns possíveis que um usuário poderia fazer sobre esse parágrafo ou sobre essa página. E aí o modelo de linguagem vai gerar perguntas possíveis. A gente armazena essas perguntas. E quando eu for fazer a similaridade semântica entre a pergunta do gerente e o conteúdo, eu posso comparar a pergunta do usuário com as perguntas sugeridas pelo modelo de linguagem. E aí eu consigo melhorar ainda mais a acurácia de recuperação dos documentos relevantes. Então esse é o tipo de técnica que é utilizado nesse caso de uso. Aqui a gente também construiu agentes de IA generativa. Então são agentes, então aqui de fato IA generativa resgata o conceito de agentes, que é o conceito moderno de IA do Peter Norvig, que se especializam nas intenções do usuário. Então se eu estou lidando com um usuário que quer comparar produtos, eu vou ter um agente específico de comparação de produtos, com prompts específicos, com capacidades específicas de comparação de produtos. Se eu estou lidando com um usuário que tem uma pergunta mais relacionada à simulação de investimento, essa pergunta vai ser roteada e atendida por um agente especializado em simulação de investimento, que vai ter prompts específicos e capacidades específicas, inclusive de computação numérica, para poder pegar as médias de rentabilidade, projetar alguns meses à frente, usando alguma matemática básica, para apresentar resultados de simulação. Então, isso também é um padrão de projeto que tem sido feito. E esses agentes podem também fazer uso de ferramentas. Eles podem decidir que, para tratar uma certa intenção do usuário, eles vão precisar acessar uma API, um serviço externo de extração de dados de terceiros, fora do banco. Por exemplo, uma API do Banco Central que vai te dizer qual era a taxa de juros em uma determinada data, qual é a projeção da taxa de juros para uma determinada data futura, que é um dado que o Banco Central mantém e disponibiliza para as pessoas.
Isso pode ser um dado importante para fazer uma simulação de comparação de tesouro direto, por exemplo. Então, isso daqui é um projeto que alavanca não só os modelos de linguagem, mas bastante engenharia de software para integração de sistemas. Então, quando a gente fala que projetos de IA na escalada para produção precisa de uma arquitetura e precisa de um plano de integração dos sistemas, esse é um ótimo exemplo. Esse caso de uso jamais teria sido realizado sem um planejamento de integração com APIs externas, com bases de clientes e com tratamento de segurança e privacidade dos dados, porque aqui eu não posso jamais identificar quem é o cliente, eu preciso anonimizar, inclusive, informações pessoais identificáveis do cliente antes de montar um prompt com os dados relevantes. Então, não vou passar para um modelo de linguagem ainda mais fora do cliente, dados sensíveis trafegar abertamente pela internet, por exemplo. E aí, os dois últimos pontos que eu queria falar é, primeiro, esse caso de uso depende muito da curadoria das respostas, que é uma etapa de qualidade, é um assessment de qualidade. E como a gente faz isso? Para quem está acostumado a usar produtos como o Bard, Gemini, do Google, ChatGPT, a gente conhece muito bem quem nunca, né, viu o GPT dar respostas extremamente eloquentes, convincentes, porém completamente erradas. E popularmente isso é conhecido como alucinação. Então, para evitar esse tipo de erro, ou outros tipos de erro também, como respostas parciais. De repente, Jean, o usuário ele perguntou duas perguntas encadeadas no mesmo prompt. Sim. Então, ele quis saber uma comparação entre os produtos, mas, ao mesmo tempo, ele quis saber um argumento de venda de um produto A. Então, são dois pedidos no mesmo prompt. Nesse caso, o chatbot ele poderia me fornecer a resposta somente para a primeira pergunta e ignorar completamente a segunda pergunta. Não é uma alucinação, a resposta está correta, mas ela não entregou tudo que o usuário pediu. Então, o que a gente faz aqui é categorizar arquétipos de erro e ter uma equipe de curadoria olhando, treinada. Então, a gente, para esse cliente, criou 12 tipos de erro que são possíveis de acontecer numa aplicação como essa e capacitou humanos a detectarem, a marcarem esse tipo de erro. A gente pode também automatizar a detecção desses erros com um modelo de linguagem externo. Eu posso também especializar um modelo de linguagem que vai avaliar a qualidade de um outro modelo de linguagem. E é essa abordagem híbrida que a gente usou com esse cliente. Uma vez quantificando a severidade desses erros, alguns erros vão ser punidos mais do que outros, são mais graves do que outros, a gente pode qualificar por tópicos, por intenções de usuário ou por tipos de dimensão de produto, onde é que estão os maiores problemas de qualidade do chatbot. Isso serve como feedback para a equipe de desenvolvimento e de IA, saber como priorizar, o que atacar na próxima sprint de desenvolvimento, que problema é mais importante de eu priorizar porque tem um nível de urgência maior. Então isso é uma metodologia que a gente faz e que a gente sempre recomenda nesse tipo de caso de uso. E, por fim, os resultados, os impactos desse caso de uso. Primeiro, redução no tempo gasto médio, né, por gerentes procurando informações. Imagine que esses gerentes são muito pressionados por cumprimento de metas, tem metas de você precisa ligar para 30 clientes no dia. E, coitados, eles têm muito pouco tempo para se preparar para as conversas. Então, essas conversas tendem a não ser da melhor qualidade e a taxa de conversão, de venda, é muito baixa. Então, reduzindo o tempo médio acessando diferentes sistemas, dando alt-tab em diferentes sistemas e fazendo várias ações para realizar a busca, sintetizando todas as informações necessárias com uma única pergunta ao chatbot, imagina o valor que isso não traz para um gerente de um banco, por exemplo. E o segundo benefício é a aceleração no processo de preparação e de personalização da interação com o cliente, que agora se eu integro também com dados do histórico de conversa, olha, eu posso transcrever as conversas, eu posso usar anotações de como é que as conversas passadas foram com esses clientes, e aí eu posso retomar pontos de venda, eu posso fazer follow-ups de dúvidas pendentes, e chegar mais preparado para uma nova conversa com esse mesmo cliente, no caso de uma conversa recorrente. Então, isso daqui é algo que os maiores bancos no Brasil, na América Latina e no mundo estão interessados. A gente tem visto
muitos casos de uso acontecendo, e muito breve vocês vão escutar falar de grandes bancos anunciando, fazendo grandes anúncios de rollout de tecnologia de IA generativa para esse tipo de use case, porque tem muito valor, isso também é muito complexo e é algo que necessita de mais planejamento, de mudança de processo e integração de sistemas. Mas fiquem antenados que certamente é algo que nos próximos 6 meses a um ano não vai ser somente um banco, vários bancos vão anunciar ferramentas parecidas. É muito legal, porque além do gerente, nesse caso, ir de uma forma muito mais certeira, melhora também para o cliente, né? Porque ele vai ter informações muito melhores, né? Vai ter informações melhores, vai estar mais satisfeito com o atendimento, vai estreitar o laço com aquele gerente de relacionamento, porque se o gerente está super bem preparado, entende o contexto, entende follow-up, entende o que foi falado na conversa anterior, eu me sinto mais ouvido, eu me sinto mais seguro até, se for fazer um investimento, mais por seguro, exemplo. mais compreendido, eu confio mais nas recomendações que aquela pessoa vai me fazer. Então, total, já. Maravilha. Bora pro resumo? Vamos nessa. Então é isso. No próximo vídeo, a gente vai fazer um resumão do que a gente viu nesse bloco. Chegou a hora do nosso resumo. Após explorarmos tantos detalhes importantes aqui, o que você destacaria do bloco? A gente falou sobre casos interessantes, eu acho que tem alguns aprendizados aqui para gestores e times de IA. O primeiro aprendizado é o formato e os requisitos do uso das saídas do modelo determinam escolhas das técnicas e não o contrário. Então, antes de pensar quais são as técnicas que você utilizaria, tenta entender sob o ponto de vista da necessidade de negócio e do usuário, qual é o melhor formato para essa saída. Então, a gente mostrou casos de uso aqui, em que o melhor formato era um intervalo de predição para precificação de imóveis, que fazia sentido para o objetivo, queria maximizar a conversão de listing. Outros, pode fazer mais sentido um valor de probabilidade para decisões de precificação de apólice de seguro, porque tem mais coisas em jogo sob risco. Então, esse alinhamento com stakeholders de negócio é super importante antes do time poder sair fazendo, experimentando com técnicas super avançadas, mas que vão entregar o resultado em formato equivocado. O segundo grande aprendizado é a coleta, gestão e o pré-processamento dos dados consomem a maior parte do tempo de desenvolvimento. Eu mostrei casos de uso aqui em que um cliente de telecom, inclusive, investiu na aquisição de dados. Então, isso não somente é um dispêndio de tempo, porque leva tempo para você navegar nas principais regiões, cidades, ruas da cidade, uma cidade grande, como leva muito tempo para você integrar esses dados e você analisar esses dados e tratar esses dados. Então, é um insight bem importante, entender que antes de sair fazendo modelos de Machine Learning e AI, investe um tempo na qualificação da tua base de dados, porque depois o modelo vai ser muito mais legal, com muito mais acurácia, do que se você apressar o início do desenvolvimento do modelo. Isso pode, inclusive, exigir parcerias com fornecedores, como empresas de satélite, por exemplo, como foi o caso da empresa Telecom. E o último aprendizado aqui é os resultados de impacto com IA necessitam de testes, pilotos e curadoria. Então, isso daqui, o caso do banco que eu apresentei é um exemplo disso. Se a gente não tivesse colocado desde o dia zero do projeto toda a parte da modelagem dos arquétipos do erro de um chatbot para os gerentes, medindo a severidade dos erros e ajudando o time a tomar decisões de priorização, a gente teria demorado muito mais, estourado prazo, estourado budget e chegado no resultado muito pior. Então, para projetos complexos como chatbots, usando dados sensíveis e uma base de dados muito grande, com um portfólio de produtos gigante, é importante processos de teste, piloto, curadoria. Quanto mais feedback você tiver do usuário e feedback
específico de como corrigir erros, melhor. Então abraça o erro, admite que as primeiras versões do modelo vão ser muito ruins mesmo, mas é mais importante você iterativamente pegar o feedback melhorando do que você fazer um super modelo lá no final do projeto, colocar na mão do usuário e descobrir que está uma porcaria. Então esse é o terceiro grande aprendizado do bloco. Eu achei muito interessante que nesse bloco aqui, na verdade, ele ampliou os nossos horizontes, né? Porque tem diversas formas, diversas técnicas da gente atender às dores, né? Para diversas áreas. A gente tem que ter essa inteligência na escolha do que a gente vai utilizar, né? E é por isso que gerir áreas de inteligência artificial é uma demanda muito alta, mas é uma escassez muito alta de profissionais. Então, acredito que as pessoas que estão fazendo essa formação vão ter oportunidade de sair na frente, porque é extremamente complexa essa gestão, Jean, e os riscos são muito altos, e cerca de 87% dos projetos de IA não passam da fase de piloto e morrem antes de chegar em produção. Essa complexidade que você apontou de gestão, de escolha dos modelos, de coleta dos dados, exige muito esforço, pessoas muito competentes, uma cobertura de habilidades, tanto de gestão quanto técnicas, relevante. Então, se você quer investir em inteligência artificial, que é uma enorme oportunidade para essas próximas décadas, a gente está vendo a revolução que está acontecendo no mundo, a minha recomendação é vá all in. Invista de verdade nos melhores talentos, não faça algo só para dizer que está fazendo, porque não vai dar resultado, né? E aí o que vai dar resultado são investimentos mais sérios, talvez do seu concorrente, que vai estar cobrindo melhor as capacidades, ferramentas, tecnologias e processos para uma boa gestão de IA. Que não tem o modelo pronto, né? Você tem que sempre adequar ele para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de problema. Esse é um bom ponto. Mesmo com a era da IA generativa e os modelos de grande linguagem, que existem os modelos pré-treinados, nunca é tão simples usar esses modelos. Tem toda uma camada de software, de segurança, que precisa ser colocada, e as pessoas reclamam muito, diz que a generativa alucina. Bom, alucina se você fizer da forma errada. Se você fizer da forma certa, a qualidade das respostas, a gente tem mensurado, é sempre acima de 90%, o que é, inclusive, melhor do que muitos atendentes humanos. Então, eu acho que é algo que vale a pena investir, sem dúvida. Muito obrigado, Por nada, Carlos. Até a Jean. próxima. Até. E com isso, então, a gente chega ao final desse bloco. Agradeço a participação de todos vocês e não se esqueçam de deixar seus comentários para que possamos continuar melhorando. Nos vemos na próxima, tá bom? Até logo!